Olá, turma. Boa noite de novo. Tudo bem com vocês? Desculpem pela demora. Consegui finalmente acessar aqui o Teams pelo notebook. Vamos lá, sem delongas, vamos à parte 4 da nossa aula sobre elaboração de projeto de pesquisa, né? Como se faz um projeto de pesquisa, como elaborar um projeto de pesquisa. Nós vimos que o projeto de pesquisa deve ter, segundo as normas da ABNT, essas 9 partes obrigatórias. Há partes facultativas, há elementos pré-textuais, há elementos pós-textuais, pré-textuais como capa, como dedicatória, como agradecimentos, facultativos como lista de siglas, lista de imagens, elementos pós-textuais como anexos, apêndices, e esses são os elementos textuais obrigatórios. Então, todo projeto de pesquisa tem que ter tema, problema, hipóteses, objetivos, que no caso haveria objetivo, objetivos gerais, objetivos específicos, a justificativa, referencial teórico, metodologia, proposta de sumário e cronograma. Hoje nós vamos tratar dos 3 últimos, metodologia, proposta de sumário e cronograma, sendo que metodologia é o que vai mais nos tomar atenção. O proposta de sumário e cronograma é super rápido, super simples de fazer, apenas seguindo um modelo básico é suficiente. Na aula anterior, há 2 semanas, antes do feriado, nós vimos, né, ainda dentro desse tópico de elaboração de projeto de pesquisa, a hipótese, os objetivos, a justificativa e o referencial teórico, e eu vou falar um pouquinho mais sobre eles agora, né, complementando algo do que nós vimos na semana passada. E depois, eu atendi 26 alunos naquele dia e ao longo das 2 últimas semanas, para orientação do projeto de pesquisa. Tá? 26 de vocês me procuraram desde então. Em princípio, ninguém ficou sem resposta, tá? A não ser que alguém tenha me escrito hoje. Então, sobre os objetivos, nós falamos que os objetivos devem ser apontados, os objetivos a serem alcançados, as metas que se almejam atingir por meio do projeto de pesquisa. Então, no caso, representam um desejo de realização. O objetivo geral, e existe um objetivo geral e os objetivos específicos. O objetivo geral é a principal meta a que se visa. Seria a ideia central do trabalho. Deve expressar de forma clara a intenção do projeto de pesquisa. Consiste no resultado que se pretende obter ao fim da pesquisa. Sua construção se dá a partir do problema. Então, vai-se conseguir indicar o objetivo geral a partir do problema já delineado, já formulado. E os objetivos específicos são metas pontuais, são desdobramentos do objetivo geral. Podem estar enumeradas, podem ser um caminho a ser percorrido para se responder o problema de pesquisa. Então, para chegar naquele problema, você tem que responder outros problemas menores. Você vai falar da aplicação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a relações de consumo. Aí você tem que responder o que são relações de consumo, o que é LGPD, o que existia antes. E aí você vai chegar ao seu ponto, né? O objetivo geral. Então, você tem vários objetivos específicos que são problemas específicos. Então, vejam que os problemas ajudam a formular os objetivos. Essa seria a resolução de problemas intermediários. Na hora de se formular os objetivos, devem-se usar verbos no infinitivo. Eu listei aí alguns exemplos de como formular os objetivos. Analisar, né, o presente projeto de pesquisa tem por objetivo analisar as divergências e convergências entre os diversos sistemas existentes. Vejam, verbo no infinitivo, né, verbo não conjugado. Analisar. Explicar o procedimento judicial ou extrajudicial adotado. Verificar como o tema foi tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro no passado ou como tem sido tratado por outros ordenamentos jurídicos. É o que a gente chama de estudo de direito comparado. Quando você vê como o Instituto
é tratado no Brasil e em outros países. Ou só em outros países também, né? Pode ser o caso. Eu lembro de um exemplo que eu dei para vocês, de um orientando meu, que tratou do regulamento do uso de criptomoedas. Então, ele fez uma classificação geral, ele analisou vários ordenamentos jurídicos, ele classificou em ordenamentos jurídicos que regulamentam, ordenamentos jurídicos que proíbem e ordenamentos jurídicos que são silentes, ou seja, não falam nada a respeito, que é o caso do Brasil. Ou pelo menos era até aquele momento, né? E daí ele analisou do Japão, que aceita até pagamento de imposto de renda com criptomoedas, já o Equador que proíbe, porque justamente tinha o projeto de criar uma criptomoeda nacional, né? E do Brasil, que na época tinha só uma resolução do Banco Central. É um estudo de direito comparado, como um determinado instituto é tratado no Brasil e em outros ordenamentos jurídicos. Expor e problematizar a natureza jurídica do instituto, um determinado instituto. Identificar os princípios constitucionais aplicáveis e seu entendimento pelos tribunais e pelos doutrinadores. Investigar a existência de decisões judiciais sobre o tema, etc. Então vejam aí maneiras de se formular os objetivos. E a justificativa? A justificativa tem por objetivo apontar a pertinência do tema. Qual a relevância social, econômica, política do tema e da pesquisa que será empreendida. Ou seja, é um texto persuasivo. Você deve convencer o destinatário de que é importante a realização dessa pesquisa. Você vai tratar da importância de uma nova lei, de uma certa decisão judicial, por exemplo. Convém pesquisar dados que corroborem para comprovar a importância do tema, como dados estatísticos ou demográficos do IBGE, por exemplo. Então, pesquisa sobre o impacto da reforma da Previdência à luz da demografia do país. Dados econômicos do Banco Mundial, do Ministério da Economia, para uma projeção da economia em função da reforma e outras fontes fidedignas. Basicamente responder, por que esse tema é importante? E haverá duas respostas. É importante para a sociedade e meio jurídico, que é o que se espera que se coloque no texto, e porque é importante para você, que é algo que até pode transparecer no texto, mas é algo mais esperado no contexto da banca. Na banca vão perguntar, por que você se interessou por esse tema? Ou melhor, é comum que se pergunte, né? Estou falando da banca, me referindo a um TCC. No caso aqui, nós estamos produzindo um artigo científico, então não tem banca. Mas tem alguém que, se você for submeter para publicação, vai ter alguém que vai avaliar se aquele tema é importante, você deve convencê-lo. Não se esqueçam que o que você puser na justificativa, nos objetivos, hipóteses, né, problemáticas, tudo isso vai para a sua introdução depois. E o referencial teórico? Empregar autores que tratem do tema em questão. Selecionar artigos da internet, revistas, livros impressos, documentários, palestras, contanto que tais materiais tenham credibilidade científica. Também leis e jurisprudência, por óbvio. Todas as informações devem ser citadas por meio de citação direta curta, até 3 linhas, aspas, dentro do parágrafo. Citação direta longa, mais de 3 linhas, sem aspas, sem itálico, com recuo, fonte 11. Ou citação direta, paráfrase, redizer com as próprias palavras. Essas formas a gente vai ver depois da análise dos projetos, tá? Aí a gente vai ver direitinho como funcionam. Aqui eu coloquei por escrito apenas para vocês terem uma orientação mínima. A gente vai ver tudo com detalhes sobre isso depois. O texto deve ser escrito de forma livre, mas de modo acadêmico, seguindo o rigor da escrita impessoal. Na escrita impessoal, você deve evitar termos como nossa, né? Nosso país, nossa legislação. Por que nossa? Tem que falar a legislação do Brasil. Nosso país não fala o Brasil, o país. Evitem, né? Tudo que puder ser linguagem pessoal. Ali nos verbos no infinitivo, analisar, aí vai o estudante escreve procurarei analisar, ou procuraremos analisar. Isso é a linguagem pessoal. Tem que deixar tudo o mais impessoal possível. Deve-se evitar juízo de valor, né? Emitir opinião, tudo que for subjetivo. O Ives fez uma pergunta e alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. O Ives pergunta:
Professor, o senhor dará um tempo para levantamento de dados para pesquisa, questionamento sobre a pesquisa? Hoje, você diz? Pretendo, como toda aula, eu tenho dado um tempo, sim, pretendo deixar. Ana da Terra, você levantou a mão? Pode falar. Professor, no referencial teórico eu tenho que colocar todos os autores que eu pretendo colocar no artigo ou não? Todos? Aí depende de quão extenso que você pretende transformar o seu artigo. Como eu falei ali, deixa eu ver se está ali mesmo, tá assim. O referencial teórico, essa parte pode ter de 2 a 5 páginas. Pode ter mais, né? Menos é muito bom. Mas assim, você vai colocar 5 páginas, você vai falar de todos os autores, há muitos autores que falam. Aí se tem muitos autores que falam, a gente pergunta, mas será que é tão importante o tema? Aliás, será que a pesquisa é tão importante, já que tem tanta gente que fala do tema? Então são questões que você tem que se formular, né? Vou colocar todos ou vou colocar os principais? Isso é uma questão que você tem que resolver. Você vai colocar na balança ali para, dentro da sua autonomia cognitiva, acadêmica, de pesquisa, você vai se perguntar e vai buscar uma resposta por si mesmo. Claro, eu sempre vou estar aqui para te ajudar, né? O Luiz pergunta, TCC pode ser empregado no referencial teórico? Pode, Luiz, porque é uma pesquisa acadêmica e ainda que foi orientada, principalmente se já passou pela aprovação, se teve uma nota, então, né? Aqui na Unimash a gente não atribui notas na banca. Tem uma nota só, vamos falar, uma nota geral para a disciplina TCC que inclui a avaliação da banca. Mas enfim, sim, pode colocar. Quem mais levantou a mão? Daniele, levantou a mão, pois não. Professor, como que faz assim? A gente vai entregar o projeto da pesquisa e se ao longo da pesquisa a gente achar algum outro material que a gente perceba que seja útil ou acontecer alguma, sei lá, uma modificação na legislação com a qual a gente está trabalhando, alguma coisa nesse sentido, a gente pode acrescentar, mesmo que isso não esteja no planejamento do projeto de pesquisa? E se sim, como que a gente vai fazer isso? Sim, com certeza, Daniele. É da regra do jogo. É assim que acontece, aliás. O projeto é sempre precário, preliminar, incipiente, passível de revisão. O projeto vai representar uma etapa da sua pesquisa, como você era no começo. Depois pode haver mudança legislativa, você pode encontrar outras fontes que corroboram as suas hipóteses ou que contradizem as suas hipóteses. É normal, é parte do jogo que seja assim. Tá? Às vezes, no meio do processo, vem uma nova lei e muda tudo. Já passei por orientação em que isso aconteceu. E é de o aluno ficar desesperado às vésperas da banca, muda toda a legislação. É da regra do jogo, faz parte, é assim mesmo. Então, espera-se que o projeto tome a pesquisa tome um novo rumo ao longo do tempo, né, que seja diferente do que está no projeto. O projeto não é para te engessar, não é uma âncora que vai te manter preso ao passado. Não, você pode e deve reorientar a sua pesquisa conforme as novidades, com certeza. Paulo, levantou a mão, pode falar. Tanto o projeto quanto a apresentação do próprio artigo, professor, elas vão ser em horários individuais para cada aluno ou a gente vai apresentar aqui perante todo mundo? Vocês vão, o projeto vocês vão apresentar para todo mundo. Eu pensei, deixa eu relembrar aqui, que está tudo no final, eu estou puxando de cabeça aqui, deixa eu ver. 5 minutos. É isso aí. Eu pensei em até 10 alunos por aula, a partir da aula da semana que vem. O que dá um teto de 10 minutos para cada um. Mas eu não espero que vocês fiquem 10 minutos me apresentando o tema, tá? Vocês podem, sei lá, pensar de 5 a 10 minutos. 10 minutos no máximo, porque depois não dá tempo para todo mundo. É mais pelo limite. Então eu formulei dessa maneira. Eu separei 4 aulas para as apresentações dos projetos. Então a ideia é que vocês exponham e que a gente abra para debate, né? No caso,
eu faça sugestões, os colegas façam perguntas, né? Vamos adotar uma dinâmica. Então, a exposição, eu diria uns 5 minutos, está de bom tamanho, e depois o restante do tempo para a arguição. Ok? E sim, vai ser aberto, né? Todos vão ouvir, participar, enfim. Então, 2 a 5 páginas no referencial teórico, isso é algo que eu não tinha falado semana passada, né? Isso não é uma regra, isso não está na BNT, isso não está em manuais. Uma sugestão, uma recomendação. É o que nós costumamos ver nos projetos em relação ao referencial teórico. Sim, mais do que 5 páginas é demais, é excessivo, menos do que isso é escasso. Então, usando o bom senso, 2 a 5 páginas. Agora, dando prosseguimento, isso foi um aprofundamento do que havíamos visto. Vamos ver os tópicos de hoje, né? Então, falta-nos falar de metodologia, proposta de sumário e cronograma. Metodologia é a parte, reitero, é a parte que mais vai nos tomar espaço a partir de agora, a partir desse momento na aula. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Então, com relação à metodologia, as conclusões e achados de uma pesquisa terão pouca validade científica se a forma como se chegou a eles carecer de cientificidade. O pesquisador precisa usar métodos científicos aceitos na busca pela compreensão do mundo. Para que outros pesquisadores entendam e convalidem a sua pesquisa, você precisa demonstrar que utilizou-se de métodos adequados, métodos já assentados para realizar a sua pesquisa. A sua metodologia tem que estar dentro dos paradigmas aceitos pela comunidade científica. Deve-se usar métodos que façam sentido para os outros pesquisadores da área, que lidam com problemas semelhantes, indicando que a pesquisa foi realizada com a exatidão necessária para que se possa confiar nos resultados objetivos. Essa é a ideia. Em ciência, nós utilizamos o método, né? O método científico. E existem vários métodos, existem métodos mais apropriados para ciências da natureza, para ciências exatas, para ciências humanas. Os métodos que eu vou apresentar para vocês são aqueles considerados mais adequados para o direito, tá? Então, não é uma lista exaustiva, é uma lista selecionada de métodos que são mais adequados para o direito. Então, existem os métodos de abordagem, os métodos de procedimento e os tipos de pesquisa. São 3 coisas diferentes. Método de abordagem é o método geral, como você vai enquadrar a sua pesquisa, como você vai nortear. E a partir desse método geral, você vai ter métodos secundários, também chamados de métodos de procedimento ou métodos secundários, que vão ajudar a encaminhar a sua pesquisa. E o tipo de pesquisa, que são também algumas formas, né, formatos que você vai utilizar. Formato é a palavra mais adequada, como se fossem molduras, né? Você vai colocar dentro de uma moldura já pré-estabelecida o seu trabalho. Então, os métodos de abordagem. Começando pelos métodos de abordagem. Eles indicam o raciocínio utilizado no desenvolvimento da pesquisa, os procedimentos que norteiam o desenvolvimento das etapas fundamentais da pesquisa. Os principais para o direito, esqueci de acrescentar aí, né? Os principais métodos de abordagem para o direito são o método dedutivo, o método indutivo, o método hipotético dedutivo e o método dialético. Também há outros menos frequentes, como o método fenomenológico, o método hermenêutico, o método tópico-retórico, entre outros. Mas os mais frequentes são esses elencados, não são esses 4. O método indutivo e o método dedutivo, eles são espelho um do outro. Então, o método indutivo parte da indução, o método dedutivo parte da dedução, né? Então, o método indutivo é quando se parte do particular para o geral. Você parte do concreto para chegar ao abstrato. Você olha um fato para tirar uma regra geral.
seja, do concreto para o abstrato, do particular para o geral, do menor para o maior. Assim funciona a indução, né? E daí, no caso, é o método indutivo. Então, parte-se de um fenômeno para chegar a uma lei universal por meio da observação e da experimentação. Experimentação, tal como os empiristas, os filósofos empiristas, partiam da experiência. Empeiria, em grego, significa contato. É mais ou menos isso. Quando você toca numa coisa, você está procedendo a uma empeiria, né? É como se fosse o contato. Contato com as coisas, que se traduz modernamente como experiência. Então, a partir da experiência, chega-se a uma regra geral, a uma abstração. A indução é um processo mental por meio do qual, partindo-se de dados particulares, suficientemente demonstrados, infere-se uma verdade geral universal. Busca-se chegar a conclusões mais amplas do que o conteúdo estabelecido pelas premissas. Esse é um aspecto importante. Você tem premissas e, a partir delas, você chega a um conteúdo mais amplo. Você pode extrapolar as premissas. Isso é o bom da indução, que a dedução não permite. A dedução tem essa limitação. A dedução, que é o próximo método, não permite extrapolar o objeto. A indução permite. Etapas do método indutivo. Observação, que é a identificação dos fenômenos da realidade, e é essencial a verificação do dado particular. A hipótese, que é a resposta preliminar. A experimentação, que é a busca da relação causa e efeito. Comparação, classificar e analisar os dados objetivos. E, por fim, a generalização, que é tratar de forma universal os dados obtidos. Um exemplo clássico aí de raciocínio indutivo é esse. Pedro é mortal, João é mortal, José é mortal, Carlos é mortal. Ora, Pedro, João e Carlos são homens. Logo, todos os homens são mortais. Esse é um exemplo de raciocínio indutivo. Eu estava pensando em um exemplo de método indutivo e não consegui lembrar de mais nenhum, além do meu próprio trabalho, em que no livro Função Social da Propriedade Industrial, um dos objetivos era demonstrar a existência do princípio de acesso a medicamentos. Né? Então, eu queria comprovar que existe um direito baseado em normas válidas, normas internacionais válidas, que garante, que assegura o acesso a medicamentos. Então, o direito de acesso a medicamentos. E aí, o que eu fiz? Eu analisei vários documentos internacionais em que aparecia ou a menção, uma regra explícita em relação ao acesso a medicamentos. E aí eu vi o Tratado X estabelece direito a medicamentos. A OMS, numa declaração, estabelece ou menciona o direito de acesso a medicamentos. A Declaração de Doha faz isso. A Declaração do Milênio também. Então, eu cheguei à seguinte conclusão. O tratado fala, a OMS fala, a declaração fala, a Declaração de Doha fala. Ora, todos esses são documentos válidos. Logo, que reconhecem o direito de acesso a medicamentos. Logo, o acesso a medicamentos é um direito reconhecido. Então, é uma forma de raciocínio indutivo que eu utilizei no meu livro Função Social da Propriedade Industrial. O Ives, exemplo seria: tigre come carne, logo todos os tigres comem carne. Precisaria ter mais premissas, tá, Ives? Precisaria ter mais premissas. Por exemplo, deixa eu pensar. Vou extrapolar o que você está falando. Tigre come carne, leão come carne, chita come carne, gato doméstico come carne, gato selvagem come carne. Ora, chita, gato doméstico, leão, tigre, leopardo são felinos. Logo, todos os felinos são carnívoros. Seria uma forma possível. Precisa de mais premissas, Lucas. Esse não seria o caso de dedução daí? Najib, dedução é o próximo método. Tá? Na indução,
a gente parte do particular para o geral. Na dedução é o contrário, a gente parte do geral para chegar ao particular. Olha aqui, ó. O método dedutivo que usa, portanto, a dedução. E tem base em Aristóteles. Então, Aristóteles, como eu acho que já mencionei a vocês em outra oportunidade, ele criou uma ciência, a lógica, né? Ele era versado nas ciências da época e ele criou uma ciência nova, que é a lógica. E o Aristóteles, que desenvolve bastante sobre o método dedutivo. Então, o método dedutivo parte de uma generalização para uma questão particular, do geral para o particular, do abstrato para o concreto. Empregam-se argumentos gerais já validados pela ciência. Vejam que é o reverso do raciocínio indutivo. O indutivo é do particular para o geral. O dedutivo é do geral para o particular. Vejam aí um exemplo de silogismo que o próprio Aristóteles usa como exemplo. Todo homem é mortal. Sócrates é mortal. Logo... Desculpa. Todo homem é mortal. Sócrates é homem. Logo, Sócrates é mortal. Então, você tem uma premissa maior, uma premissa menor e, a partir disso, uma conclusão. A premissa maior é aquela mais geral. A premissa menor é aquela mais particular. Juntando-se as duas, você chega a um resultado. Logo, Sócrates é mortal. Então, você faz o encadeamento dos elementos da enunciação, né? Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Então, homem, homem. Então, você concatena os outros dois, Sócrates, mortal. Então, Sócrates é mortal. Essa é a conclusão. Assim se faz o raciocínio silogístico. O sofisma é uma deturpação do silogismo que leva a uma conclusão falsa, porque não foram respeitadas as regras de realização do silogismo. Vejam aí um exemplo de sofisma. Toda ave voa. Pinguins são aves, logo, pinguins voam. Então vejam que é uma conclusão falsa. Toda ave voa. Não, nem toda ave voa. Essa afirmação já começa sendo falsa. Nem toda ave voa. Pinguins são aves, então não dá para chegar a conclusão nenhuma a partir disso. Então esse é um exemplo de silogismo falso, um sofisma. Então, é uma armadilha que se deve evitar, né? Chegar a conclusões erradas por não ter sabido lidar com as premissas. Então, as premissas devem partir de argumentos já validados pela ciência. Então, se você sabe que a ciência não ampara isso, que toda ave voa, não tem como você formar um raciocínio válido. Professor, Pois não. não sei se eu entendi, mas então, por exemplo, se eu for aplicar isso num caso concreto, né, avaliar um caso concreto, se está na Constituição, a Constituição defende, não sei, o direito à vida. Então, todos nós temos direito à vida, tipo isso? Seria do maior para o menor? Você pega a norma abstrata, pega o caso concreto e depois aplica a norma ao caso concreto. Seria mais ou menos assim que aparece em um trabalho que lida com o método dedutivo. Entendi. O exemplo que eu dou ali embaixo, né, uma orientanda minha que adotou o método dedutivo para o trabalho dela sobre autodeterminação dos povos e a Venezuela, né? Então ela queria verificar se é um trabalho já antigo, se a então Constituição da Venezuela representava uma expressão da autodeterminação do povo venezuelano. Então, capítulo 1, ela falou de autodeterminação dos povos. Capítulo 2, ela falou da Constituição da Venezuela. No capítulo 3, ela falou da aplicação do princípio da autodeterminação dos povos à Constituição da Venezuela. Isso é uma construção dedutiva, né? Do geral para o particular. Tá claro, Yasmin? Ah, desculpa, prof, meu som tinha dado uma bugada, mas sim, obrigada. Nada. O Luiz Gustavo, podemos mesclar as duas metodologias, indutiva e dedutiva? Podemos. Podemos. Que é o próximo, Luiz. É o próximo item.
Deixa eu só concluir aqui o método dedutivo. A vantagem do método dedutivo é que ele permite caminhar com pouca margem de erro do conhecido para o desconhecido. É um caminho seguro. Você vai andando dentro de balizas, né, com pouca margem para erro. O problema do método é que ele é limitado. Ele não permite uma conclusão que ultrapasse as premissas. A conclusão vai ficar adstrita às premissas, aos limites dados pelas premissas. Já no método indutivo, que é do particular para o geral, aí sim dá para se extrapolar. Dá para se chegar a raciocínios mais altos, né, mais distantes. E o 3, o método hipotético dedutivo. Une os dois métodos anteriores, a experimentação do indutivo e a racionalização do dedutivo. Olha aí, Luiz. A formulação é do Karl Popper, do filósofo Karl Popper. Busca-se a construção de conjecturas que serão submetidas a testes, a crítica intersubjetiva e ao confronto com os fatos para ver quais hipóteses sobrevivem às tentativas de refutação e falseamento, que é o método por excelência usado nos estudos em direito. Tá? A maior parte dos TCCs, os estudos em direito, usa o método hipotético dedutivo, que adota esse procedimento que foi estabelecido pelo próprio Popper. Problema, hipóteses, falseamento das hipóteses, comprovação ou não das hipóteses. Então, vocês já estão orientados a identificar os problemas e as hipóteses. Aí, o que vocês vão fazer com os problemas e as hipóteses? Se for nessa linha de estabelecer o falseamento, que vai visar a comprovação ou não das hipóteses, vocês podem dizer que estão adotando o método hipotético dedutivo. Então, estabelece os problemas, que são as perguntas, as hipóteses, que são as respostas preliminares, e aí vocês vão falsear, vocês vão ver se essas respostas preliminares se mantêm, vocês vão submetendo ao crivo da falseabilidade, vocês vão submetendo a doutrinadores, a pesquisa de campo, a jurisprudência, vendo se comprovam. Né? E aí, no final, vai ser a comprovação ou não comprovação dessas hipóteses. É o método hipotético dedutivo. Não se busca a verdade. Atenção, né? Isso é um erro científico. Ter a pretensão de que se vai buscar uma verdade. Não se busca a verdade, já que a ciência não trabalha nessa esfera do que é verdade ou não. Trabalha-se isto, sim, no âmbito da probabilidade, segundo Karl Popper. Você vai buscar uma resposta que seja mais provável a partir da falseabilidade das hipóteses, e você vai chegar a uma solução que vai ser precária, uma solução precária que vai se manter até vir uma resposta nova, melhor, para aquele problema. Então, uma teoria científica pode fornecer soluções apenas temporárias para os problemas que enfrenta, de modo que uma nova teoria que responda melhor ao problema suscitado possa vir a refutá-la. É isso, gente. As teorias sempre são precárias. Isso é próprio do método científico. As teorias não são verdades absolutas. Elas respondem satisfatoriamente no determinado momento, no determinado estado da arte, a um determinado problema. Mas depois pode vir uma outra resposta, uma outra proposta de resposta que supera aquela teoria original. Então, as teorias são sempre precárias. Isso é da natureza científica. Aliás, quem não entende de ciência costuma questionar isso, né? Eu vou falar um pouquinho mais aí na minha nota que eu fiz sobre o Kant, mas antes deixa eu ver quem tinha levantado a mão, o Ives. O Ives quer perguntar. Pode falar, Ives. Ô, professor, um exemplo desse método seria, por exemplo, a teoria da malha espacial, ou então, como seria um buraco negro? Nossa, eu não estou por dentro dessa teoria. A teoria da malha espacial só fala que pode haver distorções do espaço a partir da gravidade, ou seja, imagina uma malha que é reta, né, várias linhas, aí existe a distorção por causa da gravidade, ou seja, ela torce, tal. Não tem
como comprovar fisicamente. Aí a gente parte de deduções a partir de um conhecimento razoável que a gente tem, de observações rasas. Seria isso? Eu acho que seria isso. E é uma resposta precária até vir outra melhor. Isso. Ou então vir outras respostas que corroborem essa, né? Vão dando fundamento. É isso aí. É isso aí. É como a teoria da evolução, né? Não tem como a gente voltar no tempo e ver como os animais realmente evoluíram, pegar todos, uma espécie de cada animal até chegar num determinado osso. Não tem como. O que nós podemos fazer é pegar indícios, no caso fósseis, coprólitos, né, que são as fezes fossilizadas de dinossauros, pegar indícios a partir de experimentação, como as experiências com ervilhas do... me esqueci agora, esqueci um padre alemão lá que fez experimentação com ervilhas. Então nós vamos Mendel? juntando... Como? É Mendel, não é? Mendel, isso, obrigado. Gregor Mendel. Então nós vamos juntando vários indícios para demonstrar que a teoria da evolução das espécies é verdadeira. Mas é sempre precário. E aí quem não conhece ciência fala assim, a evolução é só uma teoria. Sim, mas vai ser o quê, além de teoria? É uma teoria. É que teoria tem uma outra acepção. O senso comum, as pessoas acham que teoria é algo sem fundamento. Em ciência, teoria é uma proposta de resposta, né? Uma proposta de interpretação da realidade, que é sempre precária. Mas algumas teorias podem ser mais sustentadas ou menos sustentadas. A teoria da evolução das espécies, por exemplo, tem assim múltiplas comprovações, indícios, né, de validade dessa teoria. Então, é só uma teoria? Eu não diria só uma teoria. É uma teoria que tem uma fundamentação vasta. Existem teorias com menos fundamentação, né? Mas no direito, na ciência, a teoria é sempre precária. É sempre a melhor resposta até que venha uma outra. Até que seja superada por outra resposta. O Immanuel Kant, na Crítica da Razão Pura, no livro Crítica da Razão Pura, questiona a dogmaticidade do saber, do conhecimento. Então ele alerta para que o conhecimento científico não se torne dogmático, para que não se acredite na ciência como uma verdade definitiva. Essa é a tendência oposta do que eu estou dizendo, né? Acreditar que a ciência dá a resposta definitiva para tudo. Se você considera que a ciência dá a resposta definitiva, você está dogmatizando a ciência. O que é dogma? Dogma é uma verdade incontestável. Toda religião tem os seus dogmas, né? O Islã, o cristianismo, as religiões indígenas, enfim, crenças, todas elas têm dogmas, você não pode contestar. Se é fiel de uma determinada religião, você tem que aceitar determinados dogmas, determinadas verdades como incontestáveis. E o Kant alerta para isso, para que não se torne a ciência um conhecimento dogmático. A ciência sempre tem que produzir um conhecimento precário, sempre passível de questionamento. E quem vê de fora pensa, essa é uma fragilidade. E o Kant alega exatamente o contrário. Essa é a força da ciência. Nunca admitir verdades definitivas. Não se trabalha, como diz o Popper agora, com verdades. Se trabalha com probabilidades. Os críticos da teoria da evolução das espécies argumentam que é só uma teoria, não uma verdade. No entanto, todo conhecimento científico falseado só pode originar teorias igualmente falseáveis, porque se fossem verdades incontestáveis, não estariam mais no âmbito da ciência, e sim do dogma, tal como ocorre na religião. Ô, professor, Diga. Mas as leis, por exemplo, as mais básicas, que seriam as leis da física, não seriam como dogmas também? Porque basicamente não existe, por mais que a gente tente, não existe mais algo que refute, por exemplo, a lei da gravidade. Se você pula
a força que te puxa para baixo, né? Ela seria considerada um dogma da ciência? Eu diria o seguinte, até por isso existia antigamente o termo lei, né? Quando são algumas dessas verdades tão imbatíveis que é até difícil contestar, aí se chamavam de leis. Mas isso é uma coisa do século XVIII, tá? É do método científico do século XVIII. Hoje não se dá o nome de lei para nenhuma verdade, mas nenhuma teoria mais fundamentada, como a lei da gravidade, né? Que é uma coisa do século XVIII. Mas é uma teoria. Os terraplanistas questionam, usando um suposto método científico, a lei da gravidade, que não seria uma atração, haveria... já nem me lembro mais, eu li a respeito. Mas, enfim, eles usam um arremedo de método científico para questionar essa verdade dogmática que você está dizendo em ciência, né, que não se pode questionar. Bom, tanto se pode questionar que é lícito fazer esse tipo de questionamento. Tá? Mas agora, essa questão de lei não é um termo mais corrente, tá? O Ives. É coisa antiga. Enfim, esse é o método hipotético dedutivo. O método dialético, proposto por Hegel. Então, a dialética é a arte de dialogar, ou seja, argumentar e contra-argumentar em relação a assuntos que não podem ser demonstrados. Aqui estamos falando de conhecimentos não demonstráveis. Por exemplo, a ética. Não tem como demonstrar, né? Para o Hegel, haveria 3 momentos básicos na formulação do conhecimento dialético, né? A tese, a antítese e a síntese. A tese seria uma pretensão de verdade. A antítese seria uma forma de negar a tese. Aí, juntando-se os dois, chega-se a uma síntese, uma conclusão, que é o resultado do embate entre a tese e a antítese, criando-se uma nova tese. Aí, para essa nova tese, você vai submeter uma nova antítese e vai te dar uma nova síntese, que é uma nova tese. E assim sucessivamente. Esse é o método dialético. Você tem uma tese e contrapõe essa tese uma antítese, buscando chegar a uma síntese. Esse, inclusive, é um dos métodos de construção de redação. Então, tem métodos, vários, né? Mas os mais célebres são introdução, desenvolvimento e conclusão, e o método dialético, tese, antítese e síntese. Muitas vezes se encontra isso no interior de uma redação. Quando você faz um argumento, você apresenta a tese no começo, também é chamada de tópico frasal, depois você apresenta uma antítese e chega a uma conclusão. É um método de construção de textos, né? Então, o método dialético você pode usar como método secundário também, dentro da construção de um trabalho que está em outra seara, que utiliza outro método. É um método de movimento, pois permite uma permanente superação. Permite captar as estruturas da dinâmica social, não da estática. Permite lidar com assuntos indemonstráveis, como questões éticas. A exemplo do célebre problema do trem. Vocês conhecem o problema do trem, o problema ético do trem? Que ou ele passa em 1, ou passa em 3? Exato, é isso aí. Você é o controlador da linha do trem. E está vindo um trem, não tem como pará-lo. Se ele prosseguir, ele vai atropelar uma pessoa que está amarrada ali na linha, matando-a. Então, você pode puxar uma alavanca e mudar o trem de linha, e nesse caso, ele vai... eu troquei as bolas. Se ele seguir no seu rumo normal, ele vai atropelar 3 pessoas. Mas você, como controlador, tem a opção de puxar uma manivela e tirar o trem do seu rumo, e ele atingir uma pessoa. O que você faz? Esse é o clássico problema ético do trem. Você move a manivela para que, em vez de atropelar 3, ele atropele uma? Não move? É uma questão ética, não tem resposta certa. Aí muitos podem quantificar, né? São 3 vidas em vez de uma. Então é melhor preservar 3 e salvar uma. Você usa um método quantitativo simples. É uma resposta possível. Mas Professor, e se a pessoa que está sendo
atropelada for um parente seu, sabe? For uma pessoa importante, sei lá, o presidente da República. Não sei. Você vai puxar a manivela? Vai de você, é uma questão ética. Diga, Ives. Não, eu ia fazer exatamente isso, pegar uma pessoa muito aclamada, por exemplo, como que era o nome daquele pacifista da Índia? Mahatma Gandhi. Isso, se fosse Mahatma Gandhi contra, sei lá, 3 criminosos, né? Você atropelaria o Mahatma Gandhi ou os 3 criminosos? Como você pode argumentar que as 3 vidas não importam tanto quanto a do Mahatma Gandhi? Eu acho que é o principal. Pois é. É uma questão ética. Assim, questões éticas, ou questões que entram no âmbito das questões filosóficas, não tem certo ou errado. Não tem certo ou errado. Você vai apresentar teses para tentar solucionar. E aí a tese você contrapõe uma antítese. E vai chegar a uma síntese. Por exemplo, uma tese. Vamos usar o critério quantitativo. É melhor salvar 3 vidas do que uma. Aí fizemos a problematização. Mas se essa uma vida for o Mahatma Gandhi, for um parente seu, ou então, mudando, fazendo uma variação desse problema do trem. Em vez de trem, vamos pegar um hospital. O seu João vai fazer um check-up de rotina, como ele faz sempre, né, periodicamente. Então, ele vai apenas verificar se está tudo bem com a saúde, daí ele está ali sedado, apenas aguardando para fazer uns exames e poder voltar para casa. E o seu João está muito bem de saúde, obrigado, é apenas um exame de rotina. Aí, nisso, chegam 3 pessoas acidentadas que foram atropeladas por um trem, cujas vidas poderão ser salvas se receberem um transplante de rim, um transplante de pulmão e um transplante de coração. Poderão ser salvas com toda certeza. Será que nós poderíamos aproveitar o seu João, que está ali sedado, e retirar deles esses órgãos para salvar 3 pessoas? Né? Será que convém fazer isso? Vocês fariam isso? Você que puxou a alavanca, né? Ou melhor, que não puxou a alavanca e deixou as 3 pessoas serem feridas. Você usaria o seu João? É uma questão, né? Que se a gente for usar o mesmo método quantitativo, seria aplicável igualmente. Então, se eu posso usar o método quantitativo para salvar 3 vidas, por que eu não posso usar o método quantitativo aí para salvar 3 vidas em detrimento do seu João, que só foi lá fazer um exame de rotina? Ah, mas nesse caso, o seu João não tem culpa de nada. Sim, mas e lá a pessoa que está amarrada também não vai ter culpa. Enfim, são várias questões, né? Em um caso, implica ação. A ação é pior do que a omissão. Tá, e isso vale em todas as circunstâncias? Enfim, a gente não para de fazer perguntas. É uma questão ética, né? E o método dialético serve para isso. Para você poder lidar com temas indemonstráveis. Não tem como demonstrar. Você vai inquirir a respeito. O Lucas fez 2 comentários aqui, deixa eu ler. Tem uma discussão bacana, que a física trabalha com modelos. A física não busca dizer a verdade sobre o mundo, mas um modelo que descreva de forma precisa o suficiente. Tinha um modelo físico que se baseava no princípio da menor ação. Algo assim que dizia que as partículas sempre buscavam o caminho mais curto entre 2 pontos. É isso aí, Lucas. A física não diz a verdade sobre o mundo, mas ela constrói um modelo que descreva de forma precisa o suficiente. Tem até um nome para esse modelo, né? Esqueci agora, mas tem várias teorias que vão se encaixando nesse modelo físico. E as teorias divergentes vão formando um sistema paralelo, né? Mas é isso aí. E outros métodos. O método fenomenológico, de Russell, o método hermenêutico, o método tópico retórico, que são menos frequentes em direito. Os mais frequentes são esses 4 que eu
apresentei. Agora, os métodos secundários ou métodos de procedimento. Então, os métodos de abordagem, que são aqueles que nós vimos, aqueles 4, podem ser cumulados com métodos de procedimento, que são o método experimental, estatístico, histórico e o comparativo. Estes se referem a etapas concretas da pesquisa, suas fases, e não ao plano geral. Então, são 4. Tá? O método experimental parte da experiência, o objeto é colocado sob condições ideais, condições de laboratório, selecionando-se as hipóteses a serem verificadas. Método estatístico é empregado em pesquisas quantitativas. Tem um caráter matemático, usando-se de gráficos e apresentações analíticas. É mais frequente em estudos sociais. No direito, pesquisar dados sobre decisões judiciais de um dado tribunal seria um exemplo de aplicação do método estatístico. Então, é possível fazer estatística, né? Quantas vezes, em casos sobre tal assunto, o tribunal decidiu assim ou assado? Aí você faz uma estatística, né, de um determinado tribunal ou de vários tribunais. O método histórico implica colocar os dados sob uma perspectiva histórica, comparar formações precursoras em relação ao que há na atualidade. Você pega um instituto do direito hoje, vê como ele era no passado, né? Ele faz a comparação, é o método histórico, e acompanhar a evolução do objeto pesquisado pela história, que é o que nós vamos fazer em Constitucional na semana que vem. Nós vamos ver como as constituições do Brasil se transfiguraram ao longo do tempo. Exemplo, o sistema de vistos da Lei de Imigração em relação ao do antigo Estatuto do Estrangeiro. No Estatuto do Estrangeiro, nós tínhamos diversos tipos de vistos e havia um sistema congelado, não era possível mudar, visto que quem vinha com visto de turista não podia converter para visto permanente, por exemplo. Aí o sistema da Lei de Imigração, que é de 2017, simplificou bastante. Então, reduziu a quantidade de vistos e a cada visto podem ser cumulados direitos. Então, você pode ter o visto de visita, mas pode pedir o direito de residência. Você pode ter visto de estudante para estudar no Brasil e pedir o direito de residência, o direito de reunião familiar para trazer um parente, que é algo que não era permitido no Estatuto do Estrangeiro. Era tudo fechado, né? O visto de visita não permite domicílio. Não, nem tinha visto de visita, era visto de turismo. O visto de turismo permite múltiplos ingressos por apenas 90 dias, vezes 2, e permanência e validade de 5 anos. E era isso. E não podia ser convertido em outro tipo de visto, não podia ser ampliada a estada, não podia pedir direito de residência, não podia pedir direito de trabalho. Era tudo congelado, né? A cada visto tinha um pacotinho de direitos, de obrigações, restrições. Aí veio a Lei de Imigração e criou um sistema bem mais dinâmico. São poucos vistos e direitos que podem ser acumulados com os vistos. Então, isso é um estudo histórico. É histórico comparativo. Compara-se, né, a duas legislações e vê como evoluiu ao longo da história. Pode-se até voltar antes. Método, também como evoluiu o direito de patente, como era a patente no século XVIII, que existia no século XVIII, século XIX. A Convenção da União de Paris, o que estabelecia, qual foi a primeira lei no Brasil sobre direito de patente. Método comparativo. Implica a confrontação entre elementos, levando em consideração seus atributos. Exame de dados para constatar diferenças ou semelhanças e as devidas relações entre elas. No direito, o método comparativo é usado em estudo de direito comparado, quando se comparam diferentes ordenamentos jurídicos. Como uma determinada legislação, instituto é tratado em um país ou em outros países. Isso é um estudo de direito comparado. E o método histórico comparativo implica confrontar dados do presente e do passado, como eu dei o exemplo ali da Lei de Imigração. Está lá como método histórico, mas na verdade histórico comparativo. Olha um exemplo de um artigo de direito comparado que eu e o Johnny Madruga Garcia, aluno hoje do 4º ano, fizemos e apresentamos no Congresso Brasileiro de Direito Internacional em 2018.
Estudo comparativo dos tratados das usinas hidrelétricas binacionais de Itaipu, Brasil-Paraguai, e de Acretá, Argentina-Paraguai. Então, o Johnny é colega de vocês na Unioeste, ele está hoje no 4º ano, só que ele é mais velho, ele é engenheiro, já formado, engenheiro na Itaipu, e nós combinamos de fazer esse artigo para apresentar no Congresso, com a ideia de comparar os dois tratados. Assim, é senso comum, muita gente fala que o Tratado de Itaipu e o Tratado de Jaciretá são muito parecidos. Os dois foram feitos no mesmo ano, sendo que o de Itaipu é um pouco anterior, né? E sempre havia esse comentário de que o Tratado de Jaciretá era uma cópia do Tratado de Itaipu. E daí nós combinamos de fazer esse artigo, fazendo um estudo comparativo, comparando artigo por artigo dos dois tratados para ver, né, se era realmente uma cópia, como se diz. E a gente chegou à conclusão de que, sim, na verdade, os negociadores do Tratado de Jaciretá se basearam no Tratado de Itaipu, sendo que do lado paraguaio eram as mesmas pessoas. Então você vê lá artigo por artigo, às vezes uma diferençazinha pequena, troca uma palavra ou outra, às vezes há diferenças grandes, né? Mas em boa parte prevalece o mesmo texto. E a gente comparou a versão em espanhol, para que não houvesse dúvida sobre isso. Então, esse é um exemplo aí de estudo de direito comparado. E os tipos de pesquisa? Então, além dos 4 métodos de abordagem, além dos 4 métodos secundários ou de procedimento, vocês ainda têm diferentes tipos de pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica, elaborada a partir de material já publicado, como livros, artigos, periódicos, internet, e é típica do direito. Pesquisa documental, elaborada a partir de material que não recebeu tratamento analítico. Por exemplo, matérias ou propagandas de jornais antigos, declaração de um parlamentar favorável à implementação de um novo AI-5, qual o possível impacto jurídico disso. Pesquisa experimental, pesquisa que se destaca, em que se determina um objeto de estudo, selecionam-se variáveis que influenciam, definem-se as formas de controle e de observação dos efeitos que as variáveis produzem no objeto. Levantamento, pesquisa que envolve questionamento direto das pessoas, cujo comportamento se deseja conhecer. Por exemplo, também uma orientanda minha fez isso, entrevistar a senhora Maria da Penha para averiguar como se deu sua participação na gênese da lei. Então, essa minha orientanda, essa não era um trabalho do direito, era um trabalho de relações internacionais. Então, a Lei Maria da Penha foi criada atendendo a uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Era uma recomendação, e o Brasil acatou. O caso dela chegou até a Comissão Interamericana, que resolveu o caso dela, mandou o Brasil indenizá-la e recomendou a criação da lei. E aí essa minha orientanda foi entrevistar a senhora Maria da Penha, e isso entrou como levantamento. Tá? Pois não, Paulo, pode falar. No artigo que o professor citou ali com o seu aluno, que era engenheiro, o professor usou abordagem comparativa, correto? Sim. O método que o professor usou daí foi o? Se não me engano, hipotético dedutivo. Mas eu não tenho certeza agora, mas eu acho que é hipotético dedutivo com procedimento de estudo comparado, né? Estudo comparativo. Ah, beleza. Estudo de caso, outro procedimento frequente em direito. Envolve estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o amplo e detalhado conhecimento. Você pega um caso, algo que aconteceu, e faz uma análise exaustiva. Por exemplo, quando eu pego assim na lata é difícil lembrar os nomes. Aquele jornalista que foi torturado e morto pelo Doicode. Fugiu agora o nome dele. Então esse seria um exemplo, estudar o caso dele. O que aconteceu, quais foram os crimes envolvidos, se havia violação do Brasil por não ter penalizado os militares envolvidos na tortura e morte desse jornalista, Vladimir Herzog.
Vladimir Herzog é um estudo de caso. Né? Você pega o caso e analisa sob diferentes perspectivas jurídicas, no caso. Pesquisa ex post facto. Quando o experimento se realiza depois dos fatos, analisar as consequências jurídicas de um acontecimento real. Né? Depois da pandemia, o que aconteceu de aspectos jurídicos durante a pandemia? Então, isso seria uma pesquisa ex post facto. Feita agora, não seria. Tá? Pesquisação. Pesquisa concebida em associação com uma ação. Os pesquisadores e participantes da situação ou problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. Eu coloquei uma interrogação aqui para eu procurar um exemplo e acabei não tendo tempo de fazer isso. Pesquisa participante. Pesquisa desenvolvida pela interação entre pesquisadores e membros nas situações investigadas. Também não tive oportunidade de procurar um exemplo. Então, ficamos assim, em síntese, né? Em resumo. Nós temos os métodos de abordagem, basicamente 4, usuais em direito, indutivo, dedutivo, hipotético, dedutivo e dialético, e há outros métodos possíveis. Os métodos de procedimento, que são secundários, ou seja, eles vão se cumular com os métodos de abordagem, que são experimental, estatístico, histórico e comparativo. E os tipos de pesquisa: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, experimental, levantamento, estudo de caso. Né? Um exemplo de uma redação em um projeto de pesquisa em que constam os métodos. Vejam só, são 3 parágrafos aí descrevendo o método, a metodologia. O método de abordagem, o grifo é meu, tá? Você não vai colocar grifo no seu texto. O método de abordagem a ser utilizado na presente pesquisa é o dedutivo, no qual, a partir da relação entre enunciados básicos, denominados premissas, tiram-se conclusões, ou seja, serão analisadas várias legislações e pensamentos doutrinários, apontando-se os mais adequados para a aplicação ao presente estudo. Em relação à metodologia de procedimento, a presente pesquisa terá como base o procedimento científico, explorando-se a legislação, a doutrina e artigos, fazendo-se, após, uma análise comparativa e dialética dos pensamentos dos diversos estudiosos do assunto. Quanto às técnicas de pesquisa, os instrumentos a ser utilizados no desenvolvimento do trabalho caracterizam-se pela pesquisa bibliográfica e legislativa, englobando também artigos de revista e da internet, além de vários outros meios e técnicas de pesquisa direta e indireta. Isso no projeto. Na redação final de um TCC, fica mais ou menos assim, né? Não é necessário manter uma descrição exaustiva, como no projeto. A gente conta, por exemplo, assim, o método de abordagem utilizado foi o dedutivo. Quanto ao método de procedimento, foi utilizado o modográfico com técnica de pesquisa bibliográfica, além de documental. Então, isso é satisfatório para aparecer na introdução de um artigo, né, que você vai submeter aí a uma revista. Observação final. Procure explicar como pretende realizar sua pesquisa, deixando claro para os avaliadores os procedimentos que pretende adotar. Mais do que dar nome aos bois, convém explicitar ao destinatário da pesquisa como esta será desenvolvida. Depois foi aí, mas será, né? Que aqui é um projeto. A pesquisa ainda vai ser desenvolvida. Aí, na hora de você fazer o trabalho, tem que mudar o tempo verbal. Aí, na hora de colocar no seu trabalho, você fala, a pesquisa foi realizada com método dedutivo. No capítulo 2, será analisada. No capítulo 2, foi analisada ou é analisada. Não vai usar mais no futuro. Só tomar esse cuidado na hora de transformar o projeto no texto definitivo. Eu comi bola aqui. Então, isso com relação à metodologia. Proposta de sumário. Não tem muito segredo. Basicamente, estruturar o tema, dividi-lo de maneira que você possa abordá-lo da maneira mais adequada. Se for um método hipotético dedutivo, a estruturação vai ser do maior para o menor, né? Como eu já mostrei para vocês. E deve-se usar a numeração progressiva. O exemplo do modelo que eu mandei para vocês, aliás, o modelo está disponível, tá? Para quem ainda não viu, o modelo da minha orientanda, a Roseli, eu pedi autorização, ela me autorizou. Aliás, ela está terminando o TCC e deve ter a banca daqui a umas 2 semanas.
Se vocês quiserem assistir, estão convidados. Aí está o sumário, a proposta de sumário daquele modelo. E olhando aqui para a aula, já achei alguns errinhos. Ó. DH, em vez de DH, ele vai ser direitos humanos. A abreviação a gente usa no meio do texto. Algumas abreviações são aceitáveis. Por exemplo, Corte IDH, Comissão IDH, é aceitável, né? Porque já está na lista de siglas. Mas direitos humanos não precisa abreviar. No capítulo 2 ali, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, tem um ponto final, não se coloca ponto final. Escapou aí. No item 2.3, não tem ponto depois do número. A gente costuma colocar ponto depois, né? É um hábito, mas para a BNT não se coloca ponto depois. É desse jeito, ó. 2, sem parênteses, sem pontos, sem traços, sem... Só um espaço. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 2.1, a estrutura do SIDH, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Já estou implicando com isso aí também. Eu sugeriria colocar SIDH no final do título. 2.2, a Comissão IDH, blá, blá, blá. 2.3, sem o ponto, a Corte IDH, sua jurisdição e decisões envolvendo o Brasil. Acabei de ver que tem uma jurisdição com maiúsculo aí que não deveria estar. São detalhes, mas que não podem escapar ao método, tá, gente? Método é para isso, para uniformizar. Não é para cada um fazer de um jeito. Não vira a casa da mãe Joana, né? Então, o método é para isso, é uniformizar a produção do conhecimento científico. E o cronograma, para a gente encerrar, implica um planejamento mínimo de como se pretende dedicar o tempo às etapas da pesquisa. Paulo, pois não? Pode falar? Essa proposta de sumário que o professor passou ali, a do projeto de pesquisa, é mais ou menos daquele jeito ou foi só um exemplo mesmo? Porque a da BNT é bem diferente, não é? Como assim? Não entendi a pergunta. Isso daqui é de um modelo. Que na verdade eu parei pensar que agora que, por exemplo, na BNT tem a página, né, indicando onde está o título, mas como é um projeto não tem as páginas do artigo ainda. Né? Não tem como ter a página, é só o projeto. Não tem como paginar, né? Então você só coloca o esqueleto do que você pretende desenvolver. Aí no trabalho final, digamos o TCC, aí vai ter página, com certeza. Mas aqui não tem como já colocar páginas, né? Aqui, vejam bem, não é o sumário, é a proposta de sumário, Paulo. Ô, professor. Só um pouquinho, eu ia falar mais uma coisa. Fugiu. Pode falar, já lembro. Professor, o senhor disse que tinha um exemplo do sumário, uma proposta de sumário do método hipotético dedutivo. O senhor teria aí? Esse é do hipotético dedutivo, é esse aqui, ó. Breves considerações sobre o direito internacional dos direitos humanos, o sistema interamericano de direitos humanos e a situação carcerária no Brasil analisada pela Corte IDH. Não, esse daqui é dedutivo. Eu acho que eu estava pensando nesse, mas olhando agora, ele é dedutivo. Do geral para o concreto, né? Do geral do abstrato para o concreto. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Eu andei participando de bancas. Oi, quem ia falar? No modelo dessa sua aluna ali, ela falou que a metodologia dela foi hipotético dedutivo, daí é esse sumário que ela fez, né? Essa proposta de sumário. É verdade, é hipotético dedutivo, é isso mesmo. É isso aí. Porque não se esqueçam que o hipotético dedutivo mescla dedutivo e indutivo, né? Ele é uma mescla dos dois. E nesse caso a gente tem a evolução do maior para o menor. É isso aí, é hipotético dedutivo, é isso mesmo. Cronograma. Então, cronograma é um planejamento mínimo do tempo a ser dedicado. Para que serve o cronograma? Para o orientador e para o pesquisador, o orientando. Para o orientador fazer seu planejamento, avisar se vai viajar em determinado mês, se vai ser necessário antecipar alguma etapa, sobre o tempo de revisão de que precisa.
E para o pesquisador, ajuda no alcance de metas e estabelecimento de um ritmo no desenvolvimento da pesquisa. Depois que você tem um sumário aprovado como esse aqui, aí o trabalho começa a andar, né? Você não sabe o que vai fazer, você vai fazer o capítulo 1. Você vai começar o item 1.1, definição e características dos direitos humanos. Você vai pesquisar isso. E aí você vai redigir algumas páginas sobre isso. Terminou, aí vai para o 2. 1.2, Sistema Global de Direitos Humanos. Você vai discorrer sobre isso. Aí terminou, aí você vai ali por diante. Claro que depois você vai voltar, vai aperfeiçoar, você vai ler alguma coisa, vai encontrar um dado para incluir ali, não é normal. Mas o sumário e o cronograma ajudam a isso. Saber quando fazer e como fazer o roteiro. Não sabe como começar? Vai começar daqui. Vai começar pela ordem. E às vezes, dependendo do orientador, agora estou falando de TCC, né? Dependendo do orientador, ele vai estabelecer o que ele quer com você, né? Eu quero que na próxima reunião você me entregue o capítulo 2. Ou então revise o capítulo 1 e me entregue revisado para eu ver as mudanças. Esse tipo de situação. E eu pus um modelo, né, que é o adotado pela minha orientanda, de cronograma, mas não precisa ser assim também, pode ser um texto. Pode ser, em vez de horizontal, na vertical, enfim. Não é engessado, tá? É bem dinâmico. É isso, nossa, demorou mais do que eu esperava. 8h20 já. Eu esperava já ter terminado antes. As atividades. Vocês fizeram a atividade de apresentação do título, tema e problema. Eu esperava ter já visto hoje, mas impossível. Estou envolvido com as bancas aí, orientações, não consegui ver mesmo. Alguém até me contatou, né, que gostaria que eu revisasse antes de concluir o trabalho. Vou tentar fazer isso ao longo da semana, até a próxima aula, mas eu não tenho como garantir. E o projeto de pesquisa começa, então, vocês têm que me entregar na semana que vem, no dia 5, e começam as apresentações. Então, eu calculei aí cerca de 10 alunos por aula e um tempo de até 10 minutos para cada um. Lembrando que nesses 10 minutos tem a apresentação do projeto, a apresentação expositiva, né? O aluno, você chamar, ele vai expor. E como fala? A arguição, no caso, eu vou ver, vou comentar, vou sugerir, enfim. E vai estar aberto aos demais alunos também participarem. Eu reservei 4 aulas para isso. E é isso, gente. Dúvidas mais? Professor, eu tenho uma. Pode falar. Essa apresentação, ela tem que ser mais elaborada, assim? A gente tem que fazer um slide, alguma coisa, ou pode ser uma coisa mais rápida? Tipo, mais prática, assim. Boa pergunta. Eu vou dizer o seguinte, se você se sente à vontade usando um slide, eu vou permitir fazer uso. Tá? Para que serve o slide? Para nos orientar. Como eu faço aqui. Eu não me perco na aula porque eu tenho o amparo do slide, da projeção. Então, se você acha que é uma boa ferramenta e que vai te ajudar, pode usar. Se não quiser também, fica à vontade. Agora, mais livre, mais formal, eu não sei o que você quer dizer com isso. Eu quero ouvir o seu projeto de pesquisa, quero saber do seu problema, das hipóteses, o que você já descobriu sobre o tema, tá? Basicamente isso que eu quero saber. Entendi, professor. Obrigada. Nada. Mais perguntas antes da chamada? Ô, professor, Pois não. a apresentação, ela vai seguir a lista de presença? Ótima pergunta. A lista de presença. Mas ninguém tem o argumento de que não estava esperando, tá? Tem que estar todo mundo pronto. Fulano não veio, fulano não vai apresentar, né? Tal, vai seguindo. Tem que apresentar. Aí sim. Entendi, obrigada. Nada. É isso aí, Ana. Ordem alfabética.
Mais alguém? Enquanto eu engreno aqui a chamada. Professor, Pode falar. o cronograma vai ser aquele que está no exemplo que você nos deu? Ou a gente que faz o cronograma, como é que funciona? Você faz do jeito que você achar mais adequado. Não se esqueça que a gente tem um prazo de entrega da disciplina. Acho que vocês podem levar isso em consideração. Deixa eu olhar aqui. Cadê? Aqui. Ainda não marquei a data de entrega. Não, marquei sim, 15 de setembro. Se bem que eu pus essa data preliminar, mas eu vou mudá-la, tá? Porque eu tenho que ter um tempo também para avaliar esses trabalhos. Não é receber tudo e 2 semanas depois já tem que ter nota, né? Eu vou antecipar um pouco essa data, mas vocês preliminarmente podem trabalhar com essa data aí, 15 de setembro, tá? Tranquilo. E daí os itens a gente escolhe também? Como é que funciona? Que itens? Como assim? Por exemplo, no projeto que você nos deu, tem vários tópicos aqui, por exemplo, levantamento de dados, quando que vai ser entregue, daí tem um mês. E daí, por Entendi. exemplo, entendeu? Entendi. Sim, fica a seu critério. Se você já tiver beleza. feito sua proposta de base, pode colocar capítulo 1, redação do capítulo 1, pesquisa para a redação do item 2.2. Fica livre. Saquei, então. Valeu, obrigado. Nada. Agora eu tô vendo. Nossa, teve mais comentários aqui, eu não tava vendo, gente. Tava congelado para mim. A Yasmin, eu não ia ligar se fosse o presidente. Escolher quem vai usar os leitos de UTI para Covid, é isso aí. Acho que é algo atual. Muito boa a formulação, professor. Não sei do que você está falando, Lucas, mas agradeço. Não tinha pensado por esse lado. Eu seguiria análise quantitativa no exemplo do trem, mas agora complicou. É isso aí, eu queria dar um nó na cabeça de vocês. Que bom. O que teria supostamente se enforcado? Isso aí, é isso aí. O Vladimir Herzog, Ives, isso aí. Há fartos indícios de que não foi enforcamento. Como poder ver essa apresentação do TCC, professor? Vai ter uma sala aberta, Luiz. Todos os alunos podem acessar, uma sala do Teams. Alguns, inclusive, assistiram às bancas da semana passada. Eu vi alguns de vocês lá. Ives, professor, tem algum exemplo do sumário do método hipotético dedutivo? Já falamos. A Raíssa, a apresentação vai seguir a ordem alfabética? Professor, também já respondi, vai seguir, Raíssa. Abraão, qual a ordem de apresentação? Ok. Desculpem por não ter visto as perguntas, gente. Vocês têm que me alertar nesses momentos, tá? Por algum motivo ele para de atualizar o bate-papo e eu tenho que observar isso. Muito bem. Chamada. Abraão. Presente. Semana passada foi feriado, né? Não me recordo. Foi, né? Então eu tenho que eliminar esse 14 aqui da chamada. Agatha. Presente. Agora que você falou do feriado, sábado também é feriado. A gente tava meio com a dúvida se vai ter aula ou não. Não vai ter aula. Sábado é feriado no Universo. Então beleza, obrigada. Nada. Alessandra. Presente, prof. Aline. Aline? Amanda. Presente. Ana Beatriz. Presente. Ana Carolina. Presente. Ana Cristina. Presente. Ana Garcia. Presente. Beatriz. Presente. Bianca. Presente. Bruna. Presente. Camila.
Carlos. Daniele. Presente. Henrique. Presente. Eric. Presente. Felipe. Professor, rapidinho, perdão, o senhor está marcando no dia 21/4. Tem razão. Ué, por que eu pulei essa data aqui? Presente, professor. Felipe, presente. Ok, obrigado, Felipe. Prof, dia 14 teve aula, dia 21 que foi feriado. Então eu pulei a chamada no dia 14. Nossa. Odeio quando isso acontece. Gabriel Delgado. Presente. Gabriel Furlan. Presente. João. Presente. Calil. Presente. Letícia. Presente. Lucas. Presente. Luiz. Presente. Marcela. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Presente. Mariane. Presente. Milena. Presente. Najib. Presente, professor. Natália. Otávio. Presente. Pamela. Presente. Paulo. Presente, professor. Raíssa. Presente. Robson. Presente. Yasmin. Presente, professor. Ives. Presente. Professor, a Aline mandou avisar que ela te mandou uma mensagem no privado dizendo que ela não conseguiu mandar mensagem pelo Teams. Eu acho que é algo assim. Aí ela pediu Tá para o bom. senhor ver. Tô dando presença para ela, então. Ok. Obrigado pelo aviso. É isso aí, então, gente. Restou-nos pouco tempo, mas podem me escrever aí por mensagem que eu vou responder, se não hoje, né, na medida do possível, a vocês, ainda mais que é a semana que vem a entrega do projeto, tá? Podem escrever aí que eu vou responder. Obrigado, gente. Até semana que vem para quem só faz essa disciplina. Até daqui a pouco para os demais. Professor, perdão. Eu gostaria de saber se você vai disponibilizar os slides. Eu perdi alguns que eu queria ter anotado. O Ives cortou, eu não ouvi o que você quer que eu disponibilize. Não, os slides da aula de hoje, para eu poder terminar de anotar. Só que horas mais ou menos você disponibiliza? Depois da aula de constitucional. Ok, perfeito. Muito obrigado, professor. Nada. Tchau.